anterior a eles. Nós precisamos saber o que aconteceu antes de nós chegarmos no período do nascimento de Jesus. E o tempo entre os últimos escritos do Antigo Testamento e a aparição de Jesus. Pega a sua Bíblia, cadê a sua Bíblia? Sua Bíblia impressa, pega aí rapidinho. A sua Bíblia impressa. Vá ali, você vai ver. Você trouxe a Bíblia impressa? Trouxe? Olha, traga a sua Bíblia impressa, você consegue manusear melhor, para você não perder o ritmo do manuseio da palavra. Eu trouxe seu caderno? Traga seu caderno. Mude aí o hábito de você sempre anotar no celular. Traga um caderninho, uma Bíblia impressa, para você estudar bem a palavra de Deus. Tá bom? Então, essa folha aqui, que fica bem no meio, entre o Antigo Testamento e o Novo Testamento, esse período da história é conhecido como período interbíblico, também conhecido como período intertestamentário. E também muitos, nós aprendemos muitas vezes aqui, que se chama esse período também de os 400 anos de silêncio. E é sobre, nesse período da história que nós vamos ver agora, que é sobre o que aconteceu durante os 400 anos de silêncio. Que é o que aconteceu aí, é o que antecede a aparição, que antecede o nascimento de Jesus. Então, por que 400 anos de silêncio? Porque durante esse período não houve nenhuma palavra profética partindo de Deus para o povo. Deus não falou com ninguém por meio de nada, pessoas, cartas, nada. Deus não falou com ninguém nesse período. E a atmosfera política, religiosa e também social durante esse período, ela mudou assim consideravelmente. Foi bem grande a mudança. E o Antigo Testamento, para nós voltarmos ali na história um pouquinho, o Antigo Testamento, ele se encerra com o Império Persa dominando. E Ciro, que era o rei desse império na época, ele deixou que os judeus que estavam exilados na Babilônia, estavam cativos na Babilônia, ele deixou que os judeus praticassem a sua religião com pouca interferência do seu governo. Inclusive, ele permitiu até mesmo que os judeus eles retornassem para sua terra natal, e assim reconstruíssem o templo e também adorassem no templo. E esse período, ele é mais ou menos ali os 100 últimos anos do Antigo Testamento, e também pegando os 100 primeiros anos desse período, dos 400 anos de silêncio, que é o período aí intertestamentário. Só que eles tinham essa liberdade, só que depois que o povo voltou do cativeiro, eles não tiveram ali uma grande paz, uma intensa paz, um período muito grande de tranquilidade. Por quê? Porque após o domínio persa, o império que assumiu o poder do mundo conhecido na época foi o Império Grego. Passou ali a ser dominado pelos gregos, que foi através da conquista de Alexandre o Grande. Você já ouviu falar desse nome? Alexandre o Grande? Pois é, ele entrou na história nesse período. Ele assumiu o trono, tomou ali o trono do Império Persa, e os gregos tomaram a frente, conquistando todo o mundo conhecido da época, inclusive a região de Israel, como nós temos no mapa. Agora, coloca aí por favor. Eu até esqueci o laser. Mas você vai ver que toda essa área de cor mais escura significa a extensão do domínio do Império Grego. Então você vê, lá na ponta, naquela pontinha é a Macedônia, que hoje nós conhecemos como Grécia. Então partiu dali o Império Grego. Essa parte de baixo é o Egito.
aí passa pela região da Ásia Menor, que é essa parte central, e para cá é a região que nós conhecemos hoje, com países como Afeganistão, Paquistão, Uzbequistão. Então, para você se situar e entender o tanto que se alastrou esse domínio, que foi do Império Grego. Obrigado. E Alexandre, ele foi um aluno de Aristóteles, e ele era bem educado na filosofia grega e também nas políticas gregas. Tanto que ele exigiu que a cultura grega ela fosse promovida em todo o território que eles haviam conquistado. Então eles iam conquistando e ele promovia ali a cultura grega naquele local. E como resultado disso, o Antigo Testamento, que foi, no seu original, foi escrito em hebraico. Tem uma informação importante para você. O Antigo Testamento, ele no seu original foi escrito em hebraico. Mas com esse domínio dos gregos, os gregos, eles traduziram o Antigo Testamento agora para o grego. E essa tradução, ela ficou conhecida como a Septuaginta, que inclusive vai entrar aqui no nosso, que foi um dos eventos durante esses 400 anos. Foi a tradução da Septuaginta. E a Septuaginta, por que esse nome? Porque Septuaginta significa 70, que a tradição diz que foram 70 eruditos que fizeram esse serviço, essa tradução do Antigo Testamento para o grego. Então, Alexandre, ele permitiu a religiosidade dos judeus, apesar de ele sempre ali forçar um pouco o estilo grego para os judeus. Só que isso não foi nada bom para Israel. Por quê? Porque a cultura grega, ela era uma ameaça, porque ela era muito humanística, ela era muito mundana, e obviamente ela não era agradável a Deus. E aí passado algum tempo, Alexandre morreu, e ele não deixou herdeiros, e por conta disso o seu império foi dividido para 4 generais, os Ptolomeus e os Seleucidas. Então anote esses nomes: Ptolomeus e os Seleucidas. Inicialmente, a região de Israel, ela ficou sob o domínio de Ptolomeu, juntamente com a região do Egito e das regiões próximas. No entanto, os generais, eles brigavam muito entre si, e essas guerras, qual era o intuito? De tomar o território uns dos outros. E em uma dessas guerras, os Seleucidas conseguiram tomar conta da região de Israel, que fazia parte, que era do domínio dos Ptolomeus. Só que, qual foi o problema? Os Ptolomeus, eles davam liberdade para os judeus praticarem os seus cultos religiosos. Eles só exigiam que o pagamento dos tributos fossem feitos corretamente. E eles não tentavam ali impor a cultura grega a eles. Mas quando Israel passou para o domínio dos Seleucidas, foi aí que iniciou um dos grandes problemas. Por quê? Porque os Seleucidas, eles iniciaram uma grande perseguição aos judeus. Inclusive, esse é o nosso próximo ponto dentro desse período. Começou uma perseguição aos judeus. Porque os Seleucidas, diferente dos Ptolomeus, eles não davam liberdade para os judeus praticarem os seus cultos, eles não davam liberdade religiosa. Na verdade, eles forçavam, eles impunham a cultura grega e que era totalmente contrária aos costumes judaicos. Então tinha muito atrito entre as culturas. Mas o auge da perseguição, ela aconteceu aos judeus, né? Quando um rei chamado Antíoco Epifanes, anote esse nome, foi um rei Seleucida. Ele decidiu inserir elementos da cultura grega aos judeus. E alguma dessas coisas foi o quê? A proibição da guarda do sábado, que fazia parte da cultura judaica. Ele proibiu a adoração no templo,
a proibição da circuncisão, a imposição do politeísmo grego, que era o culto a vários deuses, e também a construção de altares e templos pagãos, onde eram oferecidos animais impuros. E eles ainda forçavam os judeus a comerem esses animais impuros. E o pior, tudo isso sobre pena de morte. Ou seja, ou você obedece ou você morre. Claro que teve irmãos que cederam. Para não morrer, cederam e acabaram se adequando a essas vontades estabelecidas, consequentemente se afastando de Deus. Outros foram martirizados, foram mortos, e outros se manteram firmes, mas tiveram que fugir, procurando um local mais seguro para não morrer. E aí, não satisfeito com tudo que havia feito, Antíoco Epifanes, ele também profanou o templo. Antíoco profanou o templo. Ele construiu um altar pagão ao deus Zeus, em cima do altar do templo. Vocês lembram do altar de bronze do tabernáculo? É aquele que ficava logo na entrada. E ali eram oferecidos os animais puros para perdão dos pecados. E ali ele estava fazendo o quê? Ele ali havia um altar pagão, onde ele oferecia uma vez ao mês sacrifícios com animais impuros, profanando o local mais santo para os judeus. E descontentes e inconformados com toda essa situação que o Antíoco Epifanes estava colocando, submetendo os judeus, submetendo ali toda a nação, no caso, então surgiu um movimento de judeus para se rebelarem contra essa situação. Nossa, quem são vocês? O que aconteceu? Galerosos da ZL? Como assim? Qual o motivo dessa revolta? Queremos de volta nosso templo, nossos rituais, nossos cultos. Nossa, e quem são vocês? Nós somos os Macabeus. E essa foi a revolta dos Macabeus. Então, alguns judeus, eles se rebelaram contra essa introdução desses elementos gregos dentro da religiosidade judaica. E a esse movimento nós chamamos de revolta dos Macabeus. E eu creio que você já deve ter ouvido falar que na Bíblia Católica existem 2 livros, que é 1º e 2º Macabeus, que são livros que não são inspirados, tá, gente? Eles não fazem parte do cânon bíblico. No entanto, eles trazem um relato histórico muito fiel a respeito desse período em que aconteceu a revolta dos Macabeus. E o estopim dessa revolta aconteceu quando um velho sacerdote chamado Matatias, porque ele era matador de tias não, tá, gente? Era Matatias, era o nome dele mesmo. Então, Matatias, ele foi ordenado a fazer um sacrifício num altar idólatra que Antíoco havia construído numa cidade da Judéia. E aí, no momento que ele se recusou a fazer esse sacrifício, porque ele não aceitava isso, um outro judeu foi e resolveu cumprir a ordem do rei Antíoco, para oferecer esse sacrifício. E no momento que ele chegou lá para fazer, esse outro judeu, Matatias, ele matou o seu próprio compatriota e matou também o soldado que vigiava o sacrifício. E a partir daí, Matatias e seus 5 filhos fugiram, para as montanhas da Judéia. E o interessante é que eles conseguiam muitas vezes vencer essas batalhas. Por quê? Porque eles utilizavam algumas táticas de guerrilhas
táticas que eram pouco conhecidas na época. E também eles costumavam fazer ataques noturnos e se refugiavam, né? E como eles se refugiavam em montanhas, então as pessoas nunca sabiam muito bem onde eles estavam. Então, a proporção era de 6 soldados seleucidas para um judeu revoltoso. E ainda assim, eles conseguiam vencer por causa dessas táticas. Interessante, né? Matatias, ele morreu, mas a luta dele não parou por aí, porque seu filho Judas Macabeu, ele continuou essa luta, ele continuou esse movimento. E só uma curiosidade é que esse Macabeu, ele não era o sobrenome de Judas, tá? Ele era uma espécie de apelido. Macabeu, na verdade, significa martelo. Aí eu não sei, né, por que colocaram esse apelido no Judas, né, gente? Martelo, Judas, martelo, é meio estranho, né? Mas talvez porque ele utilizasse algum instrumento parecido com martelo nas suas lutas. Com certeza, o homem era brabo, né? Guerreiro, era valente e era conhecido aí como Judas Macabeu. E por causa desse Macabeu aí que deram para ele, ficou conhecido também o nome da revolta, a revolta dos Macabeus. Como os seleucidas, eles estavam vivendo muitos conflitos internos e externos, eles não estavam preocupados apenas em combater os macabeus. Então, os macabeus acabaram tendo mais oportunidades de atacá-los. Por quê? Porque eles não estavam só focados em destruir, né, os macabeus. E, com isso, Judas, então, ele consegue reconquistar Jerusalém. Ele consegue também tomar o controle da área do templo e purificar o santuário. E isso foi algo crucial para combater a presença seleucida em Israel. E até hoje, para você ver quanto isso foi importante para o povo judeu, que até hoje é celebrada uma festa chamada Festa da Dedicação, que eles comemoram exatamente essa retomada do templo, essa reconquista de Jerusalém. Então, isso foi bem importante. Bom, Antíoco Epífanes morreu. Houve um tempo de paz, assim, temporária, né, com a morte de Antíoco, porque o filho de Antíoco, que assumiu o poder, ele era mais benevolente com os judeus. Então, houve uma paz temporária. Mas Judas e, posteriormente, seus outros irmãos também, que acabaram assumindo o poder depois que Judas morreu, eles não pararam por aí, porque eles queriam mesmo era banir totalmente a presença seleucida em Israel. Então, eles continuaram as suas batalhas e sempre que eles tinham oportunidade, eles estavam querendo tirar realmente o exército seleucida de Israel. Essa dinastia, que se consolidou a partir de Matatias, ficou conhecida como dinastia dos Asmoneus. Mas, por que Asmoneu, né? Esse nome nada a ver. Na verdade, tem a ver sim, gente, porque Asmoneu era um ancestral de Matatias. Então, era como se fosse se eu não me engano, era um avô de Matatias. Então, tinha a ver, era um ancestral de Matatias. E por causa disso, ficou então conhecido como dinastia dos Asmoneus. E é importante você entender que, a priori, né, inicialmente, a luta dos macabeus era uma luta justa, né? Por quê? Porque eles queriam reconquistar Jerusalém, eles queriam a retomada do templo, eles queriam que fosse banida ali a presença seleucida no meio deles. Era uma luta justa. Só que depois, com o passar dos anos, passou a ser uma luta pelo poder. Ao ponto de que o último rei seleucida, ele destituiu seu próprio irmão do poder. Ele tirou seu irmão, que era rei, à força do poder para que ele fosse rei. Então, para você ter uma ideia aí de como que acabou se tornando essa luta, esse reinado, né? A dinastia dos Asmoneus, ela prevaleceu no poder por volta de 70 anos, aproximadamente 70 anos, porque começava a despontar no mundo um novo império, né? Um império dominador. E você sabe qual era esse império?
Romano. O Império Romano começava a despontar. E em 63 antes de Cristo, o general Pompeu, que era o general romano, ele invadiu Jerusalém, ele assitiou e tirou o último rei Asmoneu do seu reinado ali, do seu cargo. E o mais interessante é que o general Pompeu, ele mandou limpar o templo, né? Ele mandou que fosse restabelecido o culto, ou seja, já mostrava que o Império Romano, ele ia ser um império que ia permitir a liberdade religiosa dos judeus. Então, desde o começo, já foi meio que dessa forma. O general Pompeu não manteve ninguém da dinastia dos Asmoneus no poder ali, no reinado daquela região ali da Palestina, onde se localizava Israel. Então, ele não manteve ninguém no poder. Ao contrário, ele colocou um rei idumeu no posto de rei lá em Israel. E esse rei idumeu se chamava Antípatro. Qual é o nome dele? Antípatro, tá? E Antípatro, ele não governou ali por muito tempo, porque logo ele colocou os seus 2 filhos para reinar. Um filho se chamava, e eu tenho certeza que vocês vão lembrar desse personagem, Herodes o Grande. Ele colocou responsável por reinar na região da Judéia. E o outro filho, Fazael, ele colocou na região da Galileia. Sendo que Herodes o Grande, ambicioso como era, lutou, guerreou contra seu próprio irmão e pegou a Galileia também para ele. Então, ele ficou ali na Judéia e na Galileia, reinando naquelas 2 regiões. E aí foi o fim definitivo da dinastia dos Macabeus, dos Asmoneus, e o início da dinastia dos Herodes. Agora, bem rapidamente, vou fazer algumas afirmações para vocês, e eu vou pedir que vocês me ajudem, tá bom? Então, eu vou falar algumas afirmações e vocês vão completar para mim, só para eu ver se você conseguiu aqui pegar as informações mais importantes que eu dei para vocês. Então, primeiro, a revolta dos Macabeus ocorreu durante os tararã de silêncio. Como é que a gente completa aqui? 400 anos de silêncio. 2. A revolta se deu porque o rei Seleucida, chamado tararã, estava introduzindo elementos da cultura grega dentro da religiosidade judaica. Qual era o nome desse rei? Antíoco Epifânes, muito bem. A revolta dos Macabeus foi um movimento liderado inicialmente por um velho sacerdote chamado tararã e seus 5 filhos, que utilizavam táticas de guerras pouco conhecidas para vencer seus adversários. Desse velho sacerdote? Matatias, né? O matador de tias, isso aí. Próximo. Essa revolta resultou na recuperação do templo e na reconquista da cidade de Jerusalém. Então, resultou na reconquista de Jerusalém, na recuperação do templo. E a última, a dinastia dos Asmoneus ou Macabeus antecedeu o aparecimento da dinastia dos Herodes. Vocês estão bem fraquinhos, mas eu sei que vocês sabem. E muitos achavam, talvez, que os Herodes, eles eram descendentes de judeus. Mas não, eles eram idumeus, que eram habitantes da região da Idumeia, que era bem próximo ali a Israel, e que ganharam graças ali aos olhos do Império Romano e subiram ao poder. Mas sobre o reinado de Herodes, você vai saber a partir de agora. Quantos de vocês já se perguntaram em algum momento, lendo os evangelhos, que existe mais de um Herodes? Você já percebeu isso já? Herodes Arquelau, Herodes Filipe. Você já percebeu isso já? Percebeu ou não? Ou passou despercebido na sua leitura e você achou que era todo mundo a mesma pessoa? Quem já percebeu? Quem já percebeu? Pois é, algumas pessoas já perceberam. É porque, de fato, existem Herodes diferentes. E esses Herodes, eu vou citar, né, os principais para você. Mas eu quero falar do pai dos Herodes, chamado Herodes o Grande. E por que ele era conhecido como Herodes o Grande? Pela sua ambição, pelo seu poder, pelos seus feitos, pela reforma do templo, pelas construções,
Tudo isso ambicionando o desejo de continuar, de perpetuar no poder. Inclusive Herodes, antes da sua morte, decidiu escrever um testamento. Nesse testamento, ele iria colocar os seus filhos para reinar no seu lugar. Só que um detalhe, ele, ambicioso como é, né, ele não queria que os seus filhos fossem rei, apenas príncipes, e por isso ele constituiu o sistema de tetrarquia. E o que é uma tetrarquia? Anote aí. O que é uma tetrarquia? É um sistema de governo em que o Estado ou a província é governado por quatro regiões, né? É dividido por 4 regiões, né? Nesse caso aqui, é repartido entre os seus chefes. E no caso, os chefes eram os filhos de Herodes o Grande. Herodes o Grande, 4 anos antes de Cristo, decide fazer esse testamento e dividir o seu reinado com seus 3 filhos. 4 regiões para 3 filhos. Anote isso aí, tá? 4 regiões para 3 filhos. E quem eram esses filhos? Anote o nome dos filhos também. Herodes Arquelau, Herodes Antipas e Herodes Filipe. Ok? Esse Herodes o Grande, ele é conhecido como? Qual é o grande feito dele nos evangelhos, que é o assunto que nós estamos tratando nessa matéria? Herodes o Grande, ele é conhecido pela chamada matança dos inocentes, né? Quando ele sabe a respeito do nascimento de Jesus, ele manda matar todas as criancinhas, todos os bebês, porque ele temia que viria o Messias, que viria o rei de Israel. Homem muito cruel era Herodes o Grande. E depois da sua morte, quem assume são seus filhos. E aí eu vou falar sobre eles. Anote aí, Herodes Arquelau, sobre Herodes Arquelau. Herodes Arquelau era o filho mais velho de Herodes o Grande. Ele assume todos os filhos de Herodes, assumiram na data de 4 anos antes de Cristo, ok? E esse aqui, Herodes Arquelau, ele governou apenas 10 anos. Ele não foi um monarca bem-sucedido. Na verdade, o imperador romano destituiu do trono. Então, ele governou somente 10 anos. Somente 10 anos. E Herodes Arquelau, ele reinou na região da Judéia, que aí inclui a Samaria, né? Inclui a região da Samaria e da Idumeia. Ou seja, a maior parte, né? A Judéia era muito grande, então a maior parte de Israel ele governou. Esse Herodes Arquelau, ele é conhecido, existe uma citação dele, anote aí, Mateus 2:22. Mateus 2:22. O anjo avisa a José e Maria, depois do nascimento de Jesus, que aquele homem que eles temiam, que queria matar Jesus, havia morrido. Que homem era esse? Qual é o Herodes? Herodes o Grande, né? Havia morrido. E quem assume era o seu filho Arquelau. Ele volta para Israel, só que avisado também pelo anjo. Ele decide não ficar em Israel, porque ele descobre que Arquelau governava na cidade de Judéia. E aí ele volta e ele vai para Galiléia. E ali Jesus, né, é criado na cidade de Nazaré. Tá? Ok? Então, essa informação aí é importante. Próximo Herodes, eu vou falar com você, é o Herodes Antipas. Herodes Antipas governou 4 anos, no período de 4 anos antes de Cristo até 39 depois de Cristo. A região em que esse monarca governou foi na região da Galiléia e Pérea, ok? Anote aí, Galiléia e Pérea. Esse Herodes aqui é o Herodes que a maioria de nós conhecemos. Por quê? Ele é citado em várias passagens, né? Nos evangelhos, nos 4 evangelhos. E aí, gente, Herodes Antipas, ele não é chamado de Antipas.
Ele é chamado de Herodes. Ele é conhecido como Herodes, né? Ele é conhecido como o tetrarca. Só para você ter uma ideia, ele é conhecido como o tetrarca. E aí nós temos algumas citações dele nos evangelhos, como em Mateus capítulo 14, essa é a mais conhecida de todos nós. Mateus capítulo 14, do verso 1 ao verso 13. Esse Herodes aqui, o Antipas, ele é o responsável pela decapitação de João Batista, né? Quando João Batista confronta, né, Herodes Antipas a respeito do relacionamento, do adultério que ele estava cometendo com a mulher de seu meio-irmão chamado Filipe. Inclusive, esse Filipe também é Herodes Filipe. Existe Herodes Filipe I, Herodes Filipe II. Mas esse Herodes Filipe, meio-irmão, ele não era tetrarca, ele não governava uma determinada região. Ele era apenas o filho de Herodes o Grande. Esse Herodes Antipas, ele é chamado de raposa, por Jesus, né? Lucas capítulo 13, verso 31 ao 32, quando os discípulos chegam para Jesus e falam que Herodes o estava esperando. Aí Jesus fala assim, manda essa raposa vir falar comigo, né? Ou seja, ele meio que confrontou ali Herodes Antipas. E esse Herodes Antipas é o mesmo Herodes do episódio em que Pilatos, né? Pilatos, na condenação de Jesus, e ali, Jesus ali prestes a ser condenado pelos judeus, pelo seu próprio povo, esqueci o nome, esqueci o nome agora, o próprio povo, eu ia citar outro nome, mas eu vou dizer aqui, o próprio povo de Israel que queria matar Jesus, queria matá-lo naquela região da Galileia, a própria região que Jesus, né, conviveu, morou com os seus. E aí Pilatos diz o seguinte, olha, eu não vou condenar esse cara, eu não vou sentenciar porque ele não faz parte da minha jurisdição. Ele manda para Herodes Antipas então, e aí Herodes Antipas interroga Jesus, Jesus não fala nada, inclusive Herodes Antipas diz assim, né, faz tempo que eu queria lhe ver, eu estava com saudade de você, há muito tempo que eu queria vê-lo. Jesus não fala nada, e aí Herodes Antipas percebe que Jesus não cometeu crime algum e manda ele de volta para Pilatos, que o condena à crucificação. Né? Então esses episódios marcam a trajetória de Herodes Antipas, porque durante todo o evangelho, durante toda a trajetória de Jesus nos 4 evangelhos, é esse Herodes que muitas das vezes é confrontado, aparece nos evangelhos. O próximo Herodes é o Herodes Filipe. Quem é esse Herodes Filipe? Nós só temos apenas um relato sobre Herodes Filipe, que está lá em Lucas. Nota aí, Lucas capítulo 3, verso 1. E o único relato que tem desse Herodes Filipe aqui, esse sim, um tetrarca, tá? Um governante, Herodes Filipe II, Herodes Filipe II. A única informação que nós temos é que ele governou na região da Itureia e na região de Traconites, ok? Esses Herodes morrem, quem assume o governo, quem assume a tetrarquia, quem assume as regiões, é Herodes Agripa I. Isso já muito tempo depois, gente, muito tempo depois, especificamente 37 anos depois de Cristo. Tá? Depois da morte de Cristo, 37 anos depois de Cristo, a 44 anos depois de Cristo. Quem era esse Herodes Agripa I? Então vamos lá. Herodes Agripa I não era filho de Herodes o Grande, era neto de Herodes o Grande. Herodes Agripa I é filho de Aristóbulo, anote esse nome, Aristóbulo. Aristóbulo é filho da relação de Herodes o Grande com Mariane, aquela mulher judia, descendente dos Asmoneus, neta de Hircano, que foi citada aqui pela Jaque, né? Então, esse Herodes Agripa surge, né? Com essa mistura aí
de judeu com idumeu, e aqui ele assume o trono. E aí, quais são os relatos de Herodes Agripa I nos evangelhos? Perdão, na Bíblia, porque o relato de Herodes Agripa I está em Atos capítulo 12, verso 1 ao verso 12, porque naquele tempo Herodes manda prender Pedro, manda matar Tiago. O povo gosta daquela ação, afinal de contas, os apóstolos ali na igreja primitiva estavam sendo perseguidos, e ali o povo começa a envaidecer, elogiar Herodes pelos seus feitos. Herodes, cheio de vaidade, fica mais vaidoso ainda depois que o povo reconhece ele. Agora no capítulo 20 até o verso 23, Atos capítulo 12, verso 20 ao 23, você vai observar que Herodes é responsável por distribuir, por mandar alimentos para um determinado povo. E ali Herodes bota suas vestes reais, né? E ali no palácio aparece para o povo e, tomado de vaidade, né? Toma uma glória que não era para ele, porque o povo começa a gritar falando para Herodes: é voz de Deus e não voz de homens. E naquele mesmo momento, o anjo do Senhor fere Herodes Agripa I, e ele é tomado por vermes, e ele morre. E quem assume é Herodes Agripa II, que é o filho de Agripa I, né? Então Agripa I, o Herodes Agripa II, vamos chamar de Gripadinho. Olha só, gostou? O Gripadinho assume o governo. E aqui, gente, qual é o feito aqui que a gente pode relacionar de Herodes Agripa II? Está lá em Atos capítulo 25, verso 13, e vai até capítulo 26, até o verso 32, onde Festo, governador daquela região, chama toda a pompa de Israel, e aí chega lá Herodes, o governante de toda a Judéia, né? Governante de toda a Judéia, junto com a sua irmã Berenice. E aí, chegando lá, ele decide que Festo decide que Paulo irá apresentar a sua defesa, a defesa da sua inocência, a Agripa II. E nesse contexto, nós conhecemos essa história. Não sei se você conhece. Anote essa passagem em Atos 25, 13 até Atos 26, 32, você lê na sua casa. E ali, Paulo começa a apresentar a sua defesa, desde o dia que ele perseguia os judeus, até a visão que ele teve em Damasco, o encontro com o Senhor Jesus, os momentos em que ele, né, se encontra com os apóstolos, ele fala das perseguições que ele está sofrendo, e aí Paulo diz assim para Agripa: Agripa, você sabe o que eu estou falando, você sabe que nós, os judeus, estamos sendo perseguidos pela fé naquele que nós esperamos, aquele que nós ansiamos, o Messias. O Messias, porque Agripa tinha descendência. Lembra que ele é filho de Agripa I, que é filho de Mariane, a Asmoneia, né? Então, olha só, nessa hora, Agripa II diz a seguinte frase, bem conhecida por nós: Paulo, por pouco você quase me convenceu a ser um cristão, por esse seu testemunho. O rei Agripa tentou soltar Paulo, mas sem sucesso. A história nos mostra, irmãos, que Agripa e todos os descendentes de Herodes o Grande morreram sem filhos, encerrando aqui a sua dinastia 100 anos depois de Cristo. Mas não acaba por aqui, tem mais história para vocês. E ainda, aqui, olha, nos 400 anos, já perto do final, lembra que a Jaque falou que um novo império estava despontando? Pois é, esse império agora estava consolidado. E anote aí o nome dessa parte que nós vamos falar: domínio do Império Romano. Anote aí no seu caderno, no seu tablet, seu celular, domínio do Império Romano. E o domínio do Império Romano, ele foi determinante para preparar o mundo para a vinda do Messias. E que fatores relatam para a gente sobre isso? Vamos lá. A Bíblia chama de
Plenitude dos tempos. Anote aí ponto número 1, abaixo de domínio do Império Romano, ponto número 1, plenitude dos tempos. Em grego é kairos. O tempo certo para Deus. Anote essa informação também. O tempo certo para Deus. Então seria um tempo oportuno, escolhido por Deus, para que Jesus viesse à terra e cumprisse o plano de salvação para todos os povos. E que fatores, então, demonstraram para a gente que esse tempo, então, seria o tempo mais oportuno, escolhido por Deus? Anote aí o primeiro fator, letra A, construção de estradas. Letra A, construção de estradas. Foram construídas, nessa época do Império Romano, estradas que ligavam os lugares mais longínquos do Império. Olha que interessante. E quando nós lemos o Novo Testamento, os Evangelhos, por exemplo, nós vamos ver que Jesus, ele ia com seus discípulos de um lugar para outro. Vocês assistiram The Chosen, não assistiram já? E olha como Jesus anda, não é verdade? Ele vai de um local, ele estava usando essas estradas. E em Atos nem se fala, porque em Atos Paulo viaja muito, os outros apóstolos de Jesus também viajam muito, e vários, centenas de seguidores de Jesus, fugindo ali da perseguição do judeu e do Império Romano depois, pregam o Evangelho por todos os locais por onde eles andavam, e assim a palavra de Deus ela era propagada. Então esse fator, construção de estradas, ele foi fundamental para que o Evangelho fosse propagado ali, né, por todo o mundo, pelas diversas regiões do mundo ali que era conhecido naquela época. Anote aí o segundo fator, letra B. Pax Romana, P-A-X Romana, letra B. Aí coloca assim, período de paz. Período de paz. Então, Pax Romana, essa expressão, ela significa um período de paz e de prosperidade que houve no Império Romano, que durou de 27 a.C. até 180 depois de Cristo, ou seja, muitos anos depois, desde antes da vinda do Messias até muito tempo depois da vinda do Messias. E o que aconteceu nesse período? Roma, o Império Romano, ele controlou, ele conseguiu manter ali o controle, né? Todas as regiões conquistadas, todas as suas províncias. E com os judeus, eles agiam da seguinte forma, eles davam uma certa liberdade política e uma certa liberdade religiosa, mas o povo judeu pagava muitos impostos. E você vê também isso no The Chosen, né? Basicamente, tudo que nós estamos falando aqui você consegue observar. E vamos para o nosso ponto número 2. Como será que era a sociedade no Império Romano, na época de Jesus? Como é que era a sociedade? Então, vamos lá. Ponto número 2, sociedade da época de Jesus. Letra A, anote aí. Tinha a influência da cultura grega. Tinha a influência da cultura grega. Mas não era o Império Romano? Pois é. Apesar, né, dos romanos terem conquistado todas as áreas que eram, então, território dos gregos, mesmo assim, a cultura grega foi a que prevaleceu durante todo o Império Romano. E a língua, letra B, qual era a língua? Qual era a língua oficial do Império Romano? Você sabe? Qual era? Hã? Eu escutei português? Não, né? Era o latim. Mas eles falavam latim lá, assim, costumeiramente? Não, eles falavam o grego. Então, apesar da língua oficial ser o latim, o grego era a língua mais falada por todas as províncias e por todas as classes sociais, tá? Tanto ricos como pobres falavam mais o grego. E agora sim, um pontinho aí debaixo de classes sociais, escreva aí ricos e pobres. Então, de maneira geral, tinham duas classes sociais, né, predominantes, os ricos e os pobres. Vamos dizer assim, né, uma distância muito grande ali em relação à classe social. Por quê? Porque os ricos eram bem poucos e os pobres eram uma massa gigante, né, de quantidade de pessoas. E a pobreza, nessa época aí, era considerada uma vontade dos deuses, ou então
a pessoa deve ter errado aí em alguma coisa na vida dela. Ou seja, ninguém tinha pena de ninguém. Os romanos não tinham esse hábito de ter compaixão, de se responsabilizar socialmente pelos pobres que existiam ali na sociedade deles. E dentro ainda dessa classe dos pobres, tinha uma outra classe, uma classe assim, particular, digamos assim, ali mais do povo judeu até, que era a classe das... Meu marido morreu. Agora tu... Ai, meu Deus. Um homem tão bom. Meu Deus, tá achando de verdade Faça ela. agora. Puxa, mas como foi isso? Quantos anos ele tinha? Apenas 95 anos. 95, um homem jovem ainda. Mas você casou com quantos anos? 12 anos. Nossa, eu sinto muito. E agora tem que criar os filhos sozinha. É o jeito, né? Mas, gente, era assim que acontecia. Por quê? Naquela época, as mulheres casavam logo depois dos 12 anos. E com homens muito mais velhos. Ou seja, a chance do marido morrer e ela ficar viúva, que com vários filhos ainda por criar, era muito grande. Então, anote aí que tinha muitos órfãos e muitas viúvas. Isso tem tudo a ver com o contexto do Evangelho. Você vai ver mais lá na frente. E letra D, a mulher. Como é que era a mulher da sociedade romana? E aí, olha, nós estamos fazendo uma divisão aqui, tá bom? Eu vou falar aqui das características da mulher lá do Império Romano, aquelas mulheres gentílicas, do povo gentil. Então, no Império Romano, essas mulheres, elas conquistaram muitos direitos, né, em termos sociais. E lá pelo ano 100 depois de Cristo, elas ficaram ali quase se igualaram aos homens, né, e nesses direitos. Mas ela também se igualaram aos homens nas coisas boas e nas coisas, olha, reprováveis. Em bebedeiras, em adultérios, comportamentos que os homens faziam da época e elas também faziam a mesma coisa. Então, só lembrando, esse comportamento, ele não diz respeito à conduta da mulher judia, né? Porque justamente ela tinha uma outra conduta que tinha muito mais restrições e tinha a ver com a religião judaica. E por último, letra E, anote aí o casamento. O casamento era apenas um contrato social e não algo sagrado com que os deuses se importassem. Mas agora, vocês vão levantar rapidinho, vamos lá, para a gente relembrar essa parte. Vamos lá. E tem que falar alto, senão eu vou ter que repetir 3 vezes, tá, gente? E vocês estão muito quietinhos. Dormiram de tarde? Quem dormiu de tarde? Olha aí. Então, vamos lá, tá? Primeira tentativa. Grande influência da cultura grega, certo ou errado? Não deu certo, não. Você vai responder certo ou errado, mas com força, com vontade. Grande influência da cultura grega. Agora, latim era a língua mais falada, certo? Qual era a língua mais falada? Maior parte da população era formada por nobres. Era por? Isso mesmo. Grande quantidade de órfãos e viúvas. Muito bem. Baixos padrões morais. As mulheres tinham mais influência social. As mulheres gentílicas. As mulheres judias. Não estamos tocando esse assunto, só nas gentílicas. Casamento era algo sagrado, era isso? Era apenas um contrato social. Palmas para vocês. Pronto, podem sentar. E você deve estar dizendo assim, mas essa cultura, essa sociedade parece com a nossa. É isso mesmo, né? Não mudou quase nada, talvez esteja só pior. Ponto número 3, anote aí rapidinho o nosso último ponto, religião romana. Vamos lá. Ponto número 3, religião romana. Vamos para as 5 características da religião romana. Primeira característica, letra A, era politeísta, ou seja, eles adoravam vários deuses. E nenhum deus pedia exclusividade não, tá? Eles deixavam você adorar quantos quisessem. Politeístas. Letra B, ela era ritualística, tá? Então, o que valia mesmo era essa pessoa fazia todos os rituais para conseguir o favor dos deuses e a simpatia dos deuses e fugir da desgraça. Ou seja, não tinha nada de piedoso, de bondade. A pessoa não tinha que ter nenhuma dessas características, digamos assim. Letra C,
culto ao imperador. Tinha que cultuar o imperador para provar que era submisso a Roma. Letra D, religiões de mistério. Era um tipo de religião que, teoricamente, garantia ali uma vida após a morte. Teoricamente. E letra E, não tinha nenhuma ligação com a moral. Ou seja, a religião romana, né, como nós podemos ver aqui, ela não ajudava ninguém a ter valores morais. E, na verdade, nessa época do Império Romano, a decadência moral ela era profunda. Entretanto, tinha uma peculiaridade na religião romana que facilitava ali, né, entre aspas, a crença, digamos assim, daquele romano, daquelas pessoas que iam ser evangelizadas depois, com relação a uma característica interessante. Porque para eles não era difícil entender que um Deus se fez carne e depois foi para o céu ou, né, voltou a ser um Deus novamente. Porque os deuses deles, né, os falsos deuses deles, faziam isso o tempo todo. Resumindo, veja se você anotou tudo aí. Letra A, politeísta, ok? Letra B, ritualística. Letra C, culto ao imperador. Letra D, religiões de mistério. E letra E, não tinha nenhuma ligação com a moral. E quando nós entendemos o contexto histórico, geográfico, cultural dessa época, né, dos fatos narrados na Bíblia, nós vamos ter uma incrível facilidade, né, de compreender de forma muito mais completa a mensagem de Deus. Boa tarde! Existem alguns fatos nos evangelhos que deixam você intrigado. Algo que faz você pensar, será que isso é mesmo verdade? Pois então, prepare-se porque no nosso quadro Detetives da Palavra nós vamos investigar a fundo um tema muito importante. Bom, será que existe mesmo contradições no evangelho? Recentemente, um cliente, que nós não podemos citar o nome, trouxe alguns textos para que nós pudéssemos desvendar. E ele veio dizendo que encontrou contradições e nós fomos a fundo nesta investigação. Ele já chegou dizendo que era uma contradição, então vamos lá aos textos que ele nos trouxe. Marcos 15, 21 diz: era a terceira hora quando o crucificaram. E João 19, 14: e era sexta-feira, cerca da hora sexta, e disse Pilatos aos judeus: eis aqui o vosso rei. Qual é a dúvida dele? Ele diz o seguinte: o relato do Evangelho de Marcos diz que Jesus foi crucificado na hora terceira, mas o Evangelho de João diz que cerca da hora sexta Jesus estava ainda em julgamento. E isso faria com que a sua crucificação tivesse ocorrido mais tarde do que narrou Marcos em seu Evangelho. Como explicar essa contradição? Bom, quando recebi essa primeira aparente contradição, confesso que eu não precisei usar os meus vastos conhecimentos para entender que não há contradição. Mas vamos à explicação. Sim, vamos lá. Nós chegamos à conclusão que tanto João quanto Marcos estão corretos nos seus relatos e que não há contradição quando nós percebemos que João segue o sistema de tempo romano, ao passo que Marcos segue o sistema de tempo judaico. O tempo romano, ele era calculado de meia-noite até meia-noite, normalmente como nós calculamos a nossa hora. Já o período de 24 horas judaico, ele é separado em duas partes. A primeira parte vai do nascer do sol até o pôr do sol, ali por volta de 18 horas. E a segunda parte é a noite, que começa a partir de 18 horas e vai até 6 horas da manhã do dia seguinte. Por isso, no nosso horário, né, a hora judaica seria mais ou menos assim: hora primeira, 7 horas da manhã; hora segunda, 8 horas da manhã; hora terceira, 9 horas da manhã, e assim por diante. Assim,
quando Marcos ele afirma que Jesus foi crucificado na terceira hora, né, ele está utilizando o sistema de tempo judaico, que é equivalente a 9 horas da manhã do nosso tempo. E quando João diz que Jesus foi julgado, né, ali por volta da hora sexta, ele está utilizando o sistema de tempo romano, que é equivalente a 6 horas da manhã do nosso tempo. Resumindo, Jesus estava sendo julgado às 6 horas da manhã e às 9 horas da manhã ele foi crucificado. E isso está completamente de acordo com o relato de Marcos. Exatamente, caro detetive. Acredito que tenha ficado bem explicado para eles, certo? Nós, mais uma vez, conseguimos desvendar este mistério. Mas não acaba por aqui. Vamos a mais uma aparente contradição que ele trouxe para que nós pudéssemos desvendar. Em Mateus 28:1 diz que Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro. Marcos 16:2 diz que Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago e Salomé foram ao túmulo. Já Lucas 24:1 diz que mulheres foram ao sepulcro. João 20:1 diz que Maria Madalena foi ao sepulcro. Afinal, quantas mulheres de fato foram visitar o sepulcro? E quem está falando a verdade? E agora? Mais uma vez, não foi necessário irmos até Harvard para descobrirmos qual é a resposta dessa questão. O fato é que todas elas foram ao sepulcro. O que nós temos aqui são momentos diferentes em que a ênfase é dada a diferentes mulheres e com diferentes objetivos, né? Por exemplo, nós temos aqui a primeira visita sendo realizada apenas por Maria Madalena, conforme o relato de João. Mateus narra a segunda visita ao sepulcro, que foi quando Maria Madalena retorna, só que agora acompanhada da outra Maria. E por fim, nós temos Marcos e Lucas, que narram a terceira visita, que fora realizada pelas mulheres, Maria Madalena, Salomé e Maria, mãe de Tiago. Portanto, não há contradição aqui. E mais uma vez está correto. Mas vamos para mais uma aparente contradição que ele trouxe para que os detetives da palavra pudessem desvendar. Em Mateus 5:1 e 2, diz assim: E Jesus, vendo a multidão, subiu a um monte. E assentando-se, aproximaram-se dele os seus discípulos, e abrindo a sua boca, os ensinava, dizendo: Bem-aventurados. Lucas 6:17 e 20 diz: E descendo com eles, parou no lugar plano. E também um grande número de seus discípulos e grande multidão do povo de toda a Judéia e de Jerusalém e das costas marítimas de Tiro e de Sidom, os quais tinham vindo para o ouvir e serem curados das suas enfermidades. Então, olhando ele para os seus discípulos, disse: Bem-aventurados. Afinal, o primeiro sermão de Jesus foi na montanha ou no lugar plano? Bem, trata-se aqui, né, de duas situações diferentes. São duas ocasiões distintas, né? Agora, o fato de o ensino ser muito parecido nos dois discursos é porque o professor era o mesmo. Era Jesus quem estava ensinando. Mas há diferenças importantes aqui. Por exemplo, em Mateus nós encontramos as bem-aventuranças. Já em Lucas nós encontramos um pouco mais. Nós encontramos também aquela parte em que Jesus fala: ai de vós ricos, ai de vós que são fartos. E esse trecho não está presente em Mateus. Portanto, aqui também não há contradição. Afinal, trata-se de discursos diferentes que aconteceram em momentos diferentes e em locais diferentes. Bom, caro detetive, depois de termos investigado todas essas aparentes contradições, podemos se dizer que elas foram todas desmascaradas aqui. Mas também podemos dizer que a Bíblia, ela não deve ser lida jamais como se ela fosse um texto técnico ou algo engessado. Na verdade, devemos ler a Bíblia como
ela mesma diz, como se fosse uma comunicação inteligente de Deus para com o homem. Mas vamos usar um exemplo. Vamos se dizer que você quer muito ir à Itália. Então, você irá conversar com pessoas que já estiveram lá. Essas duas pessoas claramente não irão falar as mesmas informações. Mas a primeira dirá lugares turísticos que ela visitou, que ela gostou. E então, a segunda também dirá pontos turísticos. Mas talvez ela nem cite o que a primeira falou. Mas isso a torna mentirosa? É claro que não. As duas são verdadeiras, mas nós também devemos prestar atenção que são contextos diferentes, períodos diferentes. Assim também, quando lemos a Bíblia, não devemos só prestar atenção no que Deus disse, mas no que Ele quer dizer, o que, como e em que circunstâncias. E isso fica muito mais fácil para a nossa compreensão. E ficamos por aqui com o nosso quadro Detetives da Palavra. E em breve voltaremos investigando mais informações para vocês. Até lá! Oi, som. Bom, vamos lá então. Vamos ver agora como viviam os judeus no contexto em que os evangelhos foram escritos. Esse é o nosso próximo ponto. Como viviam os judeus no contexto em que os evangelhos foram escritos? Bom, logo após o exílio babilônico, os judeus, eles passaram por uma renovação espiritual, sob a liderança de algumas figuras como Ageu, Zacarias, Esdras, Neemias e mais tarde também o profeta Malaquias. E nesse contexto houve um aparente abandono da prática da idolatria, coisas que os seus antepassados faziam, tinham muito problema com a idolatria. E o grande problema foi o quê? Ao invés de eles priorizarem a essência espiritual, que é o verdadeiro relacionamento com Deus, contato íntimo com Deus, eles passaram a enfatizar principalmente a questão dos aspectos externos da lei, a questão do formalismo, que era aquela parte mais voltada para rituais, e também passaram a enfatizar muito a questão da religiosidade. E qual foi o resultado desse foco equivocado? Foi desastroso. Por quê? Porque apesar de eles continuarem cultuando a Deus de forma cerimonial, de zelarem ali pela sua lei, pelas suas ordenanças, o povo estava se afastando de Deus. E como consequência desse afastamento da lei de Moisés, se observou o surgimento de alguns grupos, alguns movimentos, e que eles traziam os seus próprios preceitos, o que eles acreditavam que era correto e não o que Deus achava que era correto. E esse é o próximo ponto que nós vamos ver agora, que são alguns grupos da época de Jesus, que também vai estar aqui no painel. O primeiro foram os fariseus, bem conhecidos, não é verdade? Os fariseus, que está aqui, representado. O fariseu da peça de Páscoa era maior. Tá bom, por isso que a roupa tá... Acho que era o Otávio, né, Otávio? Então pronto. Está aqui então o fariseu. E fariseu significa, em grego, vem da palavra grego, prushim, e quer dizer separados. Tá bom? Informação para você. Fariseus quer dizer
separados. E apesar de eles defenderem a separação do Estado com a religião, eles acreditavam que o Estado, a nação, ela deveria ser regida pela Torá, que era a lei de Moisés. E esse grupo era um grupo elitista. Era como se fosse lá a dona Florinda do Chaves, né? Não se misture com essa gentalha. Pois é, esse pessoal aqui era isso. Eles não se misturavam com o povo. Eles eram um grupo que viviam separados, somente eles que eram os caras. Então, era um povo mais separado, um grupo mais separado. E eles tomaram força durante o período dos 400 anos de silêncio. E qual foi o objetivo do surgimento deles? Fazer com que a lei fosse cumprida. Eles eram como os policiais da lei. Então, eles observavam e faziam de tudo, eram bem rigorosos. Para quê? Para que a lei fosse cumprida de acordo. Então, eles observavam, ou pelo menos fingiam observar rigidamente esses preceitos da lei de Moisés. Eles colocavam esse mesmo peso para o povo. Só que Jesus, ele fazia as máscaras desse grupo caírem. Tanto que Jesus expôs alguns deles quanto à sua hipocrisia. Em Mateus 23, 1 a 3. Jesus diz, no versículo 4, por exemplo, 1 a 4. Jesus diz: eles atam fardos pesados e os colocam sobre os ombros dos homens, mas eles mesmos não estão dispostos a levantar um só dedo para movê-los. Então Jesus estava falando da hipocrisia dos fariseus. E eles eram um grupo que representava o povo. Eles eram reconhecidos como grandes mestres, homens piedosos. E eles também andavam com os filactérios. Esse aqui é um outro acessório. Mas os filactérios, que eles andavam com eles tanto na testa quanto nos braços, seguindo literalmente o que dizia as Escrituras. E nesses filactérios continham trechos da Torá. Por exemplo, Deuteronômio 6, 4 a 9. Vou ler aqui uma parte. Que todas essas palavras que hoje lhe ordeno estejam no seu coração. Amarre-as como um sinal nos seus braços e prenda-as na testa. Então, eles seguiam literalmente essa referência da Torá. Então, estes eram os fariseus. Obrigado, fariseu. E o próximo grupo eram os saduceus. Pode entrar o saduceu. Está aí, ó, nosso gigante saduceu. E o saduceu era um grupo de ideologia oposta dos fariseus. Por quê? Porque eles aderiram a elementos da cultura grega, da cultura helenística. E esse grupo era formado por pessoas da aristocracia, ou seja, o pessoal que tinha dinheiro. Cadê o dinheiro, saduceu? Está na conta. Então era um grupo que era rico, era formado por pessoas mais ricas. Eles defendiam a união da religião ao Estado, afirmando que os sacerdotes é que deviam tomar de conta do Estado. E muitos deles eram sacerdotes e tinham grande influência no Sinédrio. E você daqui a pouco vai aprender o que era o Sinédrio. E eles aceitavam somente apenas o Pentateuco, e eles rejeitavam os outros livros do Antigo Testamento, mas com uma restrição de aceitar algumas coisas também eles não aceitavam no Pentateuco, porque eles não acreditavam, por exemplo, na ressurreição dos mortos, eles não acreditavam nem em anjos e nem em espíritos, e também nem na imortalidade da alma. E sobre esse grupo, nós temos várias citações nos evangelhos, mas o mais conhecido deles, que está em Mateus 22, 23 a 33, eles questionam a Jesus sobre quem seria o marido de uma mulher na eternidade, que aqui ela havia se casado com os 7 irmãos. E aí Jesus, ele explica que na eternidade, as pessoas elas não se casam,
mas elas são como anjos do céu. Então, compreendendo essa seita e no que ela acredita, nós entendemos o porquê que eles fizeram tal pergunta para Jesus. Agora vamos para o terceiro grupo, anote aí. Nós vamos falar agora sobre os essênios. Então vamos colocar aqui no painel, por favor, essênios. E apesar de ser um grupo bastante numeroso, era o segundo grupo mais numeroso, existia ali na época que Jesus viveu aqui na Terra. No entanto, eles não são citados nos evangelhos. Então anote essa informação que é importante. Tá? Os essênios não são citados nos evangelhos, mas é importante nós conhecermos, porque era um grupo numeroso e nós sabemos historicamente que eles existiam nesse período. Eles vestiam-se de branco e eles se denominavam filhos da luz. Tá? Então, eles tinham essa característica aí. Foi um grupo que surgiu na mesma época que os fariseus e que os saduceus. Eles não aceitavam a introdução da cultura grega dentro do judaísmo. No entanto, ao invés de fazerem como fizeram os fariseus e saduceus, que criaram uma espécie de facção, né, se separaram como uma facção, não. No caso aqui dos essênios, eles resolveram se retirar para o deserto e morar em cavernas ali nas proximidades do Mar Morto. Lá, os essênios, eles achavam que eles poderiam, de fato, ser ali o verdadeiro povo de Deus. Então, eles tinham essa ideia. Os essênios, eles eram conhecidos como aqueles que curam, os que curam. Por quê? Porque eles tinham vários conhecimentos da medicina da época. Então, por isso que eles tinham essa denominação. Eles formavam comunidades isoladas, eles não reconheciam o sumo sacerdote, eles não aceitavam o culto no templo, não aceitavam o reinado dos Herodes e nem aceitavam os fariseus. Em suas mentes, somente eles eram o verdadeiro Israel. Eles trabalhavam em prol da comunidade, meditavam e antes da chegada de Jesus, eles esperavam o Messias. Você já vai embora? Nem acabei de falar de você. Tem que ir para o deserto das Escrituras, antes que o fim do mundo aconteça. Isso nos traz mais uma característica dos essênios. Eles tinham a ideia de que a qualquer momento o mundo podia acabar. Então, eles tinham a ideia, eles escreviam até a respeito do julgamento final, da destruição do mundo, né, do fim do mundo. E por causa dessa ideia de que o fim do mundo era iminente, muitos deles não formavam famílias e escolhiam o celibato. Eles resolveram não casar porque eles achavam que a qualquer momento o mundo poderia acabar. Eles levavam uma vida muito simples, eles eram muito disciplinados, muito higiênicos, tinham um senso moral muito aguçado e eles são reconhecidos historicamente por terem guardado, preservado em vasos de barro, os manuscritos chamados Manuscritos do Mar Morto, que foram descobertos em 1948. Então, esses manuscritos, eles foram muito importantes, porque eles comprovaram, foi mais uma comprovação da veracidade das Escrituras, porque na análise desses manuscritos, eles verificaram que praticamente era uma cópia de todos os livros do Antigo Testamento que nós temos hoje. Então, comprovando que realmente nós temos um registro fidedigno do Antigo Testamento. E provavelmente esse grupo ele foi exterminado pelo domínio do Império Romano e foram obrigados, muitos deles, a se espalharem mesmo e fugirem para preservar as suas vidas. Agora nós vamos para o quarto grupo, vamos ver agora o quarto grupo, que é o grupo dos escribas, ou mestres da lei.
Então, vamos colocar aí no painel, escribas ou mestres da lei. Eles eram pessoas, como o próprio nome já traz um pouco a ideia, eram pessoas que tinham a função de escrever, de fazer registros, sejam registros históricos, registros comerciais, registros administrativos e, principalmente, registro das escrituras. Nos tempos de Jesus, eles eram também chamados de professores da lei ou mestres da lei. E a maioria deles eram mestres ou doutores na literatura judaica. Eles eram muito prestigiados pelo povo e o povo chamavam eles de rabi, né? Que é um nome que você já deve ter ouvido. Eles tinham autoridade jurídica e eles participavam do sinédrio, eles davam sentenças nos tribunais e faziam parte do sinédrio. E em sua grande maioria, os escribas também eram fariseus. Tá? Então, em sua grande maioria, os escribas também eram fariseus. Mas deixa eu te perguntar, o que você está fazendo aí? Estou fazendo uma cópia rigorosa das Escrituras Sagradas. Nenhuma palavra sequer pode ser esquecida. Tudo tem que estar perfeitamente igual. Interessante. Eles faziam cópias o mais rigoroso possível, a fim de preservar as letras da lei. Então, eles eram muito meticulosos. Tanto que foram encontradas cópias escritas por pessoas diferentes, em períodos diferentes, mas que eram iguais. Por quê? Porque eles eram muito meticulosos em relação a isso. Com o passar dos anos, os escribas, eles deixaram de ser apenas copistas. E também, na época de Jesus, eles se tornaram interpretadores da lei, ao ponto que eles criaram uma tradição, né, paralela. A partir dessa interpretação que eles tinham, eles criaram uma tradição que andava paralelo à lei, à palavra de Deus. E eles colocavam essa tradição até acima da palavra de Deus, que foi um grande erro aí que eles cometeram. E Jesus, ele tinha uma visão desse grupo da mesma forma que ele tinha dos fariseus, como hipócritas. Olha o que diz lá em Mateus 23:13. Diz assim: ai de vocês, mestres da lei e fariseus, hipócritas, vocês fecham o reino dos céus diante dos homens. Vocês mesmos não entram, nem deixam entrar aqueles que gostariam de fazê-lo. Então, Jesus deixando claro aí que eram pessoas hipócritas. Em Lucas 20:46, Jesus nos traz mais uma informação de como esses homens eram. Diz assim: guardai-vos dos escribas, que gostam de andar com vestes talares, e muitos apreciam as saudações nas praças, as primeiras cadeiras nas sinagogas e os primeiros lugares nos banquetes. Ou seja, eram homens que queriam glória para Deus? Não, eles queriam glória para si. E Jesus, por diversas vezes, os repreendeu. Nós temos vários relatos na Bíblia a respeito disso. Jesus os repreendendo, por quê? Porque eles conheciam a lei, mas eles não a praticavam. E eles, por outro lado, rejeitavam Jesus, porque Jesus não seguia as tradições que eles impunham. Mas nós ainda temos outros grupos para conhecer, e então vamos dar prosseguimento. Vamos continuar falando sobre os principais grupos da época de Jesus. E o próximo grupo, anote aí, é o grupo dos publicanos. Quem eram os publicanos? Está chegando aí, com você, ao vivo, o nosso publicano, vindo direto de Las Vegas, The Chosen. Mateus, é você? Você é conhecido da nossa sociedade, viu? Segundo meus cálculos, vocês não me conhecem porque eu sou legal, mas sim por causa da série. É verdade. Realmente você não é alguém muito legal não, muito querido não. A gente só te conhece porque assistimos a série The Chosen, onde o Mateus, publicano, ele tem uma atuação impactante ali, muito importante nessa série, não é verdade? E assim, quem eram os publicanos? Eles eram os responsáveis por fazer o recolhimento dos impostos junto à corte romana.
eles eram muito odiados. Eles eram muito odiados pelos judeus daquela época. E por que eles eram odiados? Porque justamente os publicanos, por serem judeus, eles eram considerados traidores, pecadores, porque cobravam impostos pesados, impostos que eram estipulados por Roma, e eles enriqueciam às custas da miséria do povo. Inclusive, em um dos episódios dessa série The Chosen, Mateus fala a respeito da qualidade de vida que ele tinha, mas era uma qualidade de vida ilícita, digamos assim. Eles eram comparados a pecadores da pior espécie e odiados principalmente pelos escribas e pelos fariseus, esse grupo religioso também. Um publicano muito conhecido também nos evangelhos é o nosso amigo Zaqueu. Você já ouviu falar do Zaqueu, o Zaqueu pequeno. Ele também era um publicano, assim como Mateus também era. E Jesus, gente, foi duramente criticado, foi contestado pelos religiosos daquela época, porque Jesus sentava à mesa com esse grupo de pessoas, Jesus compartilhava a refeição com essas pessoas, e Jesus chamou para ser um dos seus discípulos, um publicano, o Mateus, que se apresentou aí para vocês. Próximo grupo, anote aí, é o grupo dos samaritanos. Quem eram os samaritanos? Olha ali, mano. Está entrando. Uma samaritana. Credo. Bora passar aqui por baixo para não passar perto dela. Rapaz, ela tomou banho, rapaz. Ela está até com água aqui, ó, segurando. Ô, vida sofrida, samaritana? Se você observar bem, as pessoas passam ao lado, passam longe da samaritana, porque a Bíblia fala em Mateus capítulo 4, do verso 3 ao verso 4, o relato dessa mulher do poço. E aí era necessário que, se os discípulos quisessem sair de Cafarnaum e chegar a outra cidade, eles tinham que passar pela cidade de Samaria. E qual era o problema de Samaria? No contexto da história do povo de Israel, você sabe que o reino de Israel foi dividido em dois reinos, reino do norte e reino do sul. Reino do norte, Israel, reino do sul, Judá. Num determinado momento, Judá pede ajuda da Assíria para atacar Israel, porque tinha um rei perverso lá atacando o povo de Judá. E quem era esse povo que Judá pediu ajuda? Eram os assírios. Então, os assírios, eles tomaram de conta de boa parte da Samaria e eles se estabeleceram naquele local. Inclusive, a principal marca dos assírios naquele povo de Samaria eram os relacionamentos desse povo com os samaritanos. E por isso que é chamado de samaritanos. É esse povo misto de judeu, de israelense com assírios. Ok? E aí por isso os judeus, o povo religioso daquela época, considerava esse grupo da pior espécie também. Tinham nojo, grandes, consideravam como pecadores impuros. E o próximo grupo é os zelotes. Os zelotes. Pelo nome você já deve imaginar, Zelotes, vem de zelo. Estamos vendo aí chegar os zelotes. Parecem 3 palmeirenses, Interessante, Legal. Zelotes. E eles tinham um problema sério com os romanos, viu? Os zelotes não gostavam dos romanos. Inclusive, se eles vissem um romano dando bobeira, podia contar que tinha porrada, Mano, tinha luta. Tá vendo ali? É um romano. Eles acham que querem dominar o mundo, eles. Beleza? Taca, bora. Meu Deus do céu, eu fiquei com medo agora da bateria, ó. Quase que ele voa em cima da bateria. O nome zelote vem da palavra, vem do nome zelo, que significa devoção fervorosa. Os zelotes eram uma seita judaica radical, extremista, que acreditava que deveria fazer tudo para defender a sua fé, inclusive matar. Você viu o tamanho do porrete, do facão aí, dos nossos zelotes?
Para eles, para esse grupo, a dominação romana era um mal, era um câncer, era uma afronta. Eles não aceitavam que os romanos mandassem no povo de Deus. Eles acreditavam que os romanos deviam ser expulsos de Israel à força. Então, assim, durante muitos anos, os zelotes lutaram muito para expulsar os romanos dali, da região de Israel. Inclusive, se você quiser saber um pouquinho mais sobre a história dos zelotes, o filme Ben-Hur, né, bem conhecido, fala a respeito desse grupo também. Mas eles causavam grandes rebeliões, mas não davam em nada, porque Roma era muito forte. Inclusive, um dos zelotes que nós vemos citados nos evangelhos é um dos apóstolos de Jesus, Simão, o zelote. Próximo grupo e último grupo que eu quero falar com vocês são os herodianos. Quem eram os herodianos? Os herodianos eram os partidários políticos de Herodes. Eram aqueles que idolatravam Herodes. Eles olhavam assim para Herodes e eles eram, acho que, apaixonados pelos Herodes. Olha aí, ó. Eles eram... não é tão grande não esse Herodes, né? Mas tudo bem. É isso aí. Olha aí, ó. Aí tinha até fã-clube dos Herodes, né? As meninas ali apaixonadas por Herodes. Esse grupo era de fato apaixonado. Eles faziam de tudo pelo rei, né? Pelo nome Herodes. Por isso eles eram os partidários. Eles eram os bajuladores, né? Ou talvez você queira falar puxa-saco, né? Ou, enfim, em todas as ocasiões que esse grupo religioso aparecia na Bíblia, eles sempre estavam junto com outro grupo, né? O grupo dos fariseus, o grupo dos escribas, porque eles defendiam uma conspiração contra Jesus, contra o nosso Senhor, para levá-lo à morte. Mas não acabou por aqui, então prestem atenção que vai continuar aí a nossa última parte. E quais eram os grupos, as instituições que existiam na época de Jesus, naquele contexto histórico ali do Novo Testamento? Vamos lá? Anote aí instituições que existiam no contexto local onde os judeus iam para oferecer sacrifícios e ofertas a Deus. É importante você escrever resumidamente aí, oferecer sacrifícios e ofertas a Deus. E também era o local de habitação de Deus entre o povo. Então, anote isso também. Local de habitação de Deus entre o povo. Semelhante ao tabernáculo, com pátio, lugar santo e lugar santíssimo, o templo, o primeiro templo, esse, que podemos dizer que seja até esse daí, que está muito bonito, ele foi construído por Salomão, o primeiro templo. E esse templo ele foi destruído na época, né, que o Império Babilônico levou o povo de Israel para o cativeiro e destruiu ali a cidade de Jerusalém, destruiu esse templo. E na época do Império Persa, né, quando os persas dominaram, eles liberaram, né, o povo judeu que estava lá no cativeiro há 70 anos, para que retornassem para Jerusalém. Então, quem quis, voltou para Jerusalém. E nessa época, então, foi construído o segundo templo, e foi construída a cidade, os muros da cidade, novamente. E esse templo, então, da época de Jesus, é esse que eu falei agora, o segundo templo. E esse segundo templo, ele também foi destruído no ano 70 depois de Cristo, mas já pelo Império Romano. Anote aí a segunda instituição, sinagoga. Sinagoga. Então, na época que o povo, né, judeu foi levado lá para o cativeiro, né, que eu acabei de falar, o que aconteceu? Eles ficaram longe de Jerusalém, o templo tinha sido destruído, mesmo assim eles não tinham nem como ir no templo, então começaram a surgir essas instituições, ou seja, as sinagogas. Então as sinagogas, elas eram como se fosse um local onde os judeus pudessem ser instruídos em sua religião, e aí, lá nesse local, eles podiam estudar a lei judaica. E mesmo depois da reconstrução do segundo templo, né, que muitos voltaram lá para Jerusalém, mesmo assim, as sinagogas elas não deixaram de existir. E elas foram se espalhar mais ainda. E até hoje, elas existem. Aqui em Manaus,
tem uma sinagoga. Então, quase todos os lugares do mundo têm uma sinagoga judaica. E essas sinagogas também, elas serviam até de escola para os filhos dos judeus iniciarem ali os seus estudos na Torá. E da sinagoga é muito comum você encontrar, né, em todas elas, uma cópia da Torá ali dentro de uma arca. Instituição número 3, escreva aí, o Sinédrio. O Sinédrio. Anote do lado, interpretar e aplicar a lei e as tradições judaicas. Interpretar e aplicar a lei e as tradições judaicas. O Sinédrio é como se fosse uma corte suprema da lei judaica, encarregada justamente de fazer essa interpretação e essa aplicação da lei e das tradições. Só que eles só julgavam crimes contra a lei judaica e não julgavam gentios. E ele era formado ali, o Sinédrio, por 71 homens, conforme a nossa ilustração aqui. O sumo sacerdote, os membros do Sinédrio, tanto de um lado como do outro aí, número 2, o acusado e os escrivãos. No Sinédrio, no seu julgamento, os membros não poderiam aplicar a pena de morte. Isso daí, só quem podia fazer era as autoridades romanas. O máximo, a pena maior que eles podiam aplicar era de 39 açoites. E os membros do Sinédrio, eles eram formados, na sua grande maioria, por saduceus e por fariseus. E vocês lembram o que foi falado aqui? Eles tinham grandes divergências ideológicas, esses dois grupos. Aí você imagina aí como é que era lá. E, por fim, também é importante você saber que tinha muita corrupção no Sinédrio. Denúncias infundadas, e eles agiam mais pelos seus próprios interesses do que mesmo para fazer cumprir a lei de Deus. E por hoje é só, mas nós ainda vamos de revisão. Boa tarde! Como é que vocês estão? Pera, João, foi fraco. Eu nem ouvi ninguém. Verdade. Vamos de novo? De novo. Vai. Boa tarde! Agora, Sara. Acordaram. Vocês estão bem? Perfeito. Anotaram Mas... todos os pontos da nossa aula? Ó. Anotaram ou não? Ah, tá. Mas vamos dar uma revisada no conteúdo de hoje? Mas iremos fazer de uma forma bem dinâmica para vocês. E para isso, nós vamos precisar de 15 pessoas do auditório, tanto adultos quanto jovens. Vem, pode vir, sem timidez. A Adria tá vindo, a Adria. O Ricardo tá vindo, a Simone também tá vindo. Vamos fazer o DC mesmo para escolher vocês? O DC, hein? Vamos brincar? Anotaram todos os pontos? Vamos lá, vamos testar agora. Pode subir. Mais 5 pessoas. Oh, glória. É uma vontade para brincar. Vocês estão com uma determinação. Chega a estar me contagiando daqui de cima. É sono. Mas vou explicar a brincadeira para vocês. A nossa brincadeira será da seguinte maneira. Vocês estão vendo que na frente do cone, a letra A
letra B e letra C. De acordo com a pergunta do pastor, vocês irão se direcionar atrás do cone para a resposta correta de vocês. Vocês conseguiram entender? Vamos de pergunta, pastor. Vamos lá. Entenderam, né? Aí uma questão para vocês atentarem. Eu só vou ler a pergunta uma vez, tá bom? Aí vocês vão ter que escolher aí qual é a resposta correta de acordo com o cone. Tudo bem? Então preparem-se. Não vão ser Maria vai com as outras, viu? Tem a personalidade, escolhe uma resposta. Vamos lá. Primeira pergunta. Não pode ver, Gabriel, com licença. Sobre a revolta dos Macabeus, qual a resposta correta? Letra A. Foi um movimento que ocorreu após os 400 anos de silêncio. Letra B. Antíoco Epifanes já havia morrido quando a revolta começou. Ou letra C. Foi um movimento liderado inicialmente por Matatias e seus 5 filhos, que utilizavam táticas de guerras pouco conhecidas para vencer seus adversários. Você conseguiu o Rafael mesmo? Eu acho que é a letra A aqui, ó. Letra A. Isso tudo só por causa do Rafael, tenho certeza. É verdade. Vou te dar uma dica. Tu prestou atenção na aula? Prestou? Te dar uma dica, pode ser letra B. Só falando mesmo, só Resposta Ou pode certa. ser a letra A. Letra C. Letra certa. Letra C é a correta. Todo mundo acertou. Próxima pergunta, atenção. A revolta dos Macabeus ocorreu durante os 400 anos de silêncio e foi um evento marcante na história do povo judeu. Por quê? Letra A. Porque Judas Macabeu conseguiu reconquistar Jerusalém, tomar o controle da área do templo e purificar o santuário. Esse evento é até hoje celebrado pelos judeus durante a festa da dedicação. Ou letra B. Porque levou à morte de Antíoco Epifanes pelos rebeldes. Ou letra C. Porque manteve os judeus no poder, mesmo com o aparecimento do Império Romano. Rafael, não, vem cá, Rafael, fica aqui, vamos esperar eles irem, deixa eles irem, calma, deixa eles irem, vai lá agora, pode ir. Qual foi o motivo da desistência? Eu não entendi, não. Resposta correta, letra A. Letra A. Quem não ficou na A, pega o seu banquinho e saia de mansinho ali. Poxa. Quem errar vai saindo. Se eu soubesse, eu tinha errado antes, né? Já, João? Próxima pergunta, atenção. Sobre os essênios, qual a resposta incorreta? A. Eram o segundo grupo religioso mais numeroso nos tempos de Jesus. B. Foram os responsáveis por conservar os manuscritos do Mar Morto. Ou C. Aparece nos evangelhos em vários diálogos com Jesus. Sara, pode segurar aí a Adri, o Rafael. Aqui, ó. Segura, pode segurar. Deixa eles irem. A, B ou C? Já? Eu não decidiram? entendi. Resposta correta é a letra Letra C. Letra C é a resposta correta. Pode Ficou sentar, só os você. gatos pingados. Próxima. Vamos lá aproveitar o tempo. A qual grupo dos tempos de Jesus se refere a seguinte definição? Eles eram conhecidos como professores da lei, faziam parte do sinédrio, eram bastante respeitados pelo povo. Criaram uma espécie de tradição a partir de suas próprias interpretações da lei.
eram severamente criticados por Jesus. Qual o grupo? Letra A, fariseus. B, escribas. Ou C, saduceus? Eita, que eles foram decididos, ó. Essa aqui tá pensando no caminho. Será que eu sigo? Eu volto. Tenho certeza, pastor, que esses daí são os alunos nota 10. É verdade. Resposta certa, letra... Letra B! Agora, João, chama mais 10 pessoas, mais 10. Preciso de mais 10 pessoas para brincar. A Rafa tá vindo, a Ludmila, a Jordana. A Tati tá vindo aqui, a Tati. Vamos lá, gente, rapidinho. Temos poucos minutos para aproveitar e continuarmos a revisão. Rafael, dá uma força, Rafael, para chamar o pessoal aí que não quer vir, tá com medo. Já foi 10? Então pergunta, atenção, tá valendo já. Quanto ao significado de plenitude dos tempos, qual a resposta correta? A, período dos patriarcas. B, tempo certo para Deus enviar o Messias. Ou C, época atual da humanidade. Por que foi todo mundo em uma só? Letra B. Próxima. Atenção. Quais são os fatores que demonstram para nós que a época que Jesus veio ao mundo era a plenitude dos tempos? Marque a alternativa correta. Letra A, a construção de estradas e a queda do Império Romano. B, a Pax Romana e a ascensão do Império Grego. Ou C, a construção de estradas e a Pax Romana. Ali é A, aqui é B, agora. Ali é C. A, B, C. É lá mesmo, é lá naquela lá, pô. Só uma vez. Resposta correta, letra... Dá pra cá. Letra C. Continua. Próxima. Sobre as características da sociedade do Império Romano, marque a alternativa errada. Letra A. No Império Romano, a sociedade era totalmente influenciada pela cultura grega. B. A língua oficial era o latim, porém a língua mais falada era o grego. Ou C. Na sociedade do Império Romano, haviam muitos ricos e poucos pobres. Qual é a errada? Errada. Sobre as características da sociedade no Império Romano. Marcar a errada. Aí mesmo? Estão convictos, pastor, estão convictos. Vamos lá então. Letra A. No Império Romano, a sociedade era totalmente influenciada pela cultura grega. B. A língua oficial era o latim, porém a língua mais falada era o grego. E C. Na sociedade do Império Romano, haviam muitos ricos e poucos pobres. Qual é a errada? Resposta, letra
Eu estou relendo a alternativa. Resposta: no Império Romano, a sociedade era totalmente influenciada pela cultura grega. Letra C. Resposta errada. Próxima. Tá certo aí, todo mundo no C, né? Marque a alternativa correta quanto às características da religião romana. Letra A. Politeísta, sagrada, ritualística, ligação com a moral. B. Culto ao imperador, ritualística, religiões de mistério e ligação com a moral. Ou C. Ritualística, culto ao imperador, politeísta, nenhuma ligação com a moral. Letra C. Vamos para a última. A última, ainda bem, né? Saideira. Deixa eu pegar aqui. Ok. Sobre os fariseus, qual a correta? Eram da elite e não se misturavam com o povo. Letra A, né? B. Não faziam parte do sinédrio. Ou C. Viviam no deserto em comunidades isoladas. A resposta correta, letra A. Isso mesmo, eram da elite e não se misturavam com o povo. Salve de palmas para esses guerreiros aí, parabéns. Que Deus abençoe e bom culto a todos.